Eu comecei a atender durante, coloquei metas. E hoje, quando eu analisei a agenda, a minha meta já está batida até o dia 28, mesmo a gente estando no dia 18. Então, eu já estou com 10 dias à frente de financeiro garantido. Eu falo que ela é a união da magia e do amor. Ela é super acolhedora, ela é transformadora. Antes de acabar o curso, eu já estava atendendo como taróloga, né? E hoje eu vivo do tarô. Eu ganho dinheiro com tarô, né? Eu invisto em mim com o dinheiro do tarô. Isso para mim não tem assim dinheiro que pague. Eu acho que vai precisar de outra vida para eu conseguir agradecer, retribuir a Ju por isso. A Ju é a mulher que mesmo online pegou na minha mão. No momento onde eu mais precisei, ela pegou na minha mão virtualmente. E ela disse, tamo junta, vamos lá. E me tirou de um abismo muito grande de depressão. Então, a Ju hoje é a minha mestra. Olá, eu sou Ju Coelho, taróloga, bruxa e herbalista. E ensino mulheres a viver do tarô do absoluto zero. Seja muito bem-vinda à primeira aula da Maratona Viver do Tarô. Durante essa imersão, eu vou te ensinar um passo a passo. Para quê? Para que você aprenda os verdadeiros caminhos para viver do tarô. Não importa quais experiências anteriores você tenha tido, ou seja, mesmo que o tarô seja algo totalmente novo para você, eu vou te provar que é possível aprender com muita leveza, com muita suavidade e diversão e mais profundidade. Já recebi vários depoimentos, eu estou botando aos pouquinhos na minha rede social e estão amando. Nossa, minhas amigas, a minha família, o meu marido, eu abro aqui na mesa, ele fica apaixonado. Ele, nossa, eu estou apaixonada. Me transformou realmente. O tarô, o conhecimento que a Ama me passou, o estudo, a conexão. Eu imaginava que eu começaria a atender. A minha busca foi realmente pelo tarô como uma ferramenta de autoconhecimento para mim. Mas não teve como, foi inevitável. Eu comecei os atendimentos ainda estando na AMA como aluna, né? E hoje eu já atendo, tenho a minha agenda. A cada atendimento eu me conecto com a AMA, eu me conecto com a Ju, eu me conecto com o aprendizado. É uma troca maravilhosa. Em 2 meses, o que eu achei incrível, porque a Ju sempre disse que nós, mais ou menos passados 2 meses, conseguiríamos entender e perceber as cartas. E eu pensei, como é possível eu conseguir? Eu entrei na AMA a 7 de junho, eu a 10 de agosto já tinha aberto o meu Instagram e já estava a atender. E o que é incrível, porque eu comecei na AMA com o intuito de tirar o curso para mim, como ferramenta de autoconhecimento, e eu pensei, não posso deixar isto só para mim, porque é muito incrível e o melhor de tudo é o reconhecimento que as consulentes nos dão e sentimos que após a consulente sente-se acolhida, sente-se elevada, sai da consulta elevada. Você vai partir do ponto que você está agora, independente de onde você veio ou ainda do trabalho que você tenha. Não importa qual experiência anterior você tenha tido. E mais, mesmo que você já tenha tido contato com o tarô alguma vez, mesmo que você tenha alguma experiência com as cartas, eu te garanto, essa será uma grande oportunidade, uma oportunidade única para você também. Eu vou te ajudar como eu ajudei a Vivian. Eu comecei a atender durante, né? Em agosto, quando começou as aulas da AMA mesmo, eu assisti uma live e tive um insight para eu
conseguir praticar e realmente perceber onde isso vai fazer sentido na minha vida, eu preciso oferecer para o outro. Então, eu anunciei, na verdade, eu não anunciei abertamente o que eu fiz. Eu tive um sonho sobre os atendimentos, e aí no dia seguinte eu abri os meus seguidores, e de forma intuitiva eu separei 30, um para cada dia. Pessoas que eu jamais ofereceria tarô, mas assim, a vontade de clicar no nome da pessoa era tão grande que eu cliquei, entre homens e mulheres. E eu mandei um texto explicando que eu tinha acabado de entrar para a AMA, né, para a Academia de Magas Ancestrais, e que eu estava num processo de estudo sobre o tarô, e que eu gostaria muito de poder fazer essa ligação entre ele e o tarô, e se essa pessoa aceitaria, né, se me desse essa abertura, eu faria de coração, e todos aceitaram. Eu fechei o mês de agosto com uns 30 atendimentos teste, e aí, a partir de setembro, eu comecei a fazer ele pago. Eu acho que todas nós temos dores, incertezas e medos. E que se, mesmo que a pessoa não queira se profissionalizar como taróloga, como eu achei que eu não iria, a AMA ajuda a gente a se conectar com algo muito mais profundo e que nunca foi ensinado. A nossa força, a nossa vibração, quando todas juntas, realmente mexe com a gente de uma forma muito forte, muito intensa. E curar traumas não é fácil, entender essas sombras não é fácil, mas quando a gente faz isso em conjunto, fica mais leve. Então, eu acho que a AMA se faz necessária. E quanto mais a gente puder divulgar e falar sobre o trabalho da Ju, que é lindo, como ela acolhe, como ela se entrega, como ela se dedica à AMA, é muito maravilhoso. E com toda certeza eu quero ficar ali grudada com ela o máximo de tempo que eu puder e trazer mais mulheres para essa egrégora. Ou ainda a Daniela, que já trabalhava com tarô, mas não vivia do tarô. Ela, que é advogada, mergulhou na sua transição de carreira e se tornou uma taróloga profissional. A minha vontade de mudar, de crescer, de melhorar. Eu queria muito, não ser mais uma taróloga, eu queria ser a taróloga. Eu queria que esse processo de transição de carreira fosse fluida, fosse responsável comigo, com o meu processo e com as pessoas que eu estava atendendo. A advocacia foi ficando cada vez mais sem espaço, mas foi uma coisa muito natural. Não foi algo tipo, eu vou simplesmente largar a advocacia e vou me tornar taróloga. As coisas foram acontecendo naturalmente. Eu comecei a atender muito mais com as consulentes, com o tarô, e advogar muito menos. Hoje, a minha fonte de renda principal, da minha renda hoje, é proveniente do tarô, da atividade do tarô. E agora com um atendimento muito mais humanizado, muito mais fluido, muito mais acolhedor. Graças ao meu encontro com o Ju. Eu sou muito grata. Eu desejo de verdade que vocês se encontrem nesse caminho. Ou ainda Esté, que se libertou de um momento bastante desafiador na vida e descobriu, através do tarô, um novo propósito. A primeira live que eu assisti dela foi uma live pela manhã. E quando eu vi aquela loira linda batendo tambor, eu chorei. Eu chorei muito e foi maravilhoso. A partir daí, não largo mais dela. A Ju é a mulher que, mesmo online, pegou na minha mão. No momento onde eu mais precisei, ela pegou na minha mão virtualmente. E ela disse, "Tamo junta, vamos lá." E me tirou de um abismo muito grande de depressão. Então, a Ju hoje é a minha mestra. Ou ainda Marília, que através do tarô conseguiu se conectar com o seu autoconhecimento. Eu buscava o autoconhecimento. E um belo dia, olhando no meu feed no Instagram, apareceu a Ju. E ela estava falando lindamente da essência da carta da Rainha de Paus. Então, quando ela começou a falar da Rainha de Paus, aquilo me encantou, porque a maneira como ela falava era exatamente aquilo que eu precisava escutar. Então, depois disso, eu comecei a seguir a Ju, eu entrei no perfil do Instagram dela, comecei a ver as postagens, porque eu não sabia exatamente
como funcionava o tarô. Eu nunca imaginei que eu pudesse usar o tarô para o meu processo de autoconhecimento. Vocês não têm ideia como a Ju foi importante na minha vida. Como foi, assim, libertador, foi transformador de verdade. Ela te passa muito conhecimento daquilo que ela está fazendo. Então, assim, você se sente segura de participar de uma aula, você se sente segura de estar ali junto com ela, junto com a turma, você se sente acolhida. Então, acho que esse foi o diferencial. Todo mundo tem que participar, pelo menos uma vez na vida da AMA. É uma experiência incrível. Aproveitem ao máximo, se dediquem, seja para se tornar uma taróloga profissional, ou seja para buscar o autoconhecimento. Mas é uma experiência incrível e que vai valer para o resto da vida de vocês. O método que eu desenvolvi na Academia de Magos Ancestrais é único. E por quê? Porque ele não fala só sobre tarô. Ele fala sobre tarô com a nossa magia feminina, os nossos ciclos, a nossa conexão sagrada com a terra, com a lua, a nossa ancestralidade. Tudo preparado de forma a desbloquear a sua prosperidade, a sua autoconfiança e também a conexão com você mesma. Essa conexão que fica às vezes perdida, fragmentada ao longo da nossa história. O tarô traz muito mais do que apenas um novo aprendizado. O tarô traz liberdade de escolha e também de tempo. Expande a nossa consciência para que você tome decisões que sejam mais assertivas na sua vida. Para que você tenha, por exemplo, um amparo com relação à resolução dos seus conflitos. E ainda tenha mais qualidade de vida e esteja cada dia mais conectada ao seu propósito, ajudando outras pessoas também. E mais do que isso, você pode, através do tarô, construir uma carreira como taróloga profissional. Uma taróloga que seja próspera através de um negócio sustentável e também lucrativo para você. Eu sei que ver mulheres com universos tão diferentes conseguindo alcançar os seus sonhos, principalmente assim, dentro de uma imersão que é gratuita, como essa que você está assistindo agora, isso pode até parecer bom demais para ser verdade, não é mesmo? Viver do tarô do absoluto zero, sem conhecimento prévio, sem dons especiais, sem evidência, ou ainda sem mediunidade? Eu vou te mostrar e provar que sim. A gente vai se envolvendo, né, com aquilo e foi quando a gente percebe que realmente era diferente de todas as outras páginas que eu seguia de tarô. E aí eu entrei na AMA, foi a melhor coisa que eu fiz nessa minha busca de autoconhecimento e na minha busca de aprender tarô. É impressionante como a gente tem a turma da gente que parece que todo mundo tá junto de verdade, parece que a gente se conhece. Eu só queria te agradecer, eu consegui fazer seu curso também, eu não acredito mais em coincidências, então foi o universo mesmo, foi a espiritualidade que te colocou no meu caminho. E eu só tenho que te agradecer, porque eu estava querendo buscar o tarô. Eu tinha feito um curso que eu ganhei e não me conectei com a professora, vamos dizer assim. E o Instagram me mostrou você e foi uma conexão muito, instantânea, assim, sabe? Eu me vi em você, talvez por você também falar de ervas, gostar de natureza, e é uma coisa que eu amo. Então, assim, eu me conectei muito com você, eu amei esse curso. Eu quero estar para sempre também, como as meninas já falaram. Obrigada por você ser luz, por você ser quem você é, passar tudo que você sabe com tanto amor, com tanta dedicação. A gente vê que você gosta de ensinar e que faz isso com amor mesmo, e essa é a diferença. Estas são apenas algumas das minhas alunas que eu tive a honra de ensinar a viver do tarô. Mais do que isso, eu tive a alegria de mostrar a possibilidade delas se reconhecerem dentro daquilo que elas querem desenvolver para a própria vida. O seu propósito, que é novo a partir de agora, com um novo conhecimento.
trabalhando inclusive conectadas a algo que é muito maior, conectadas à sua verdade, à sua essência, ao amor universal, conectadas às mulheres sagradas que elas são. Algumas dessas mulheres já jogavam tarô, como a Dani. Outras nunca tinham tido contato com a prática, como é o caso da Isa. Eu não conhecia nada do tarô. Achava difícil, achava que ia ser uma coisa meio impossível, tantas cartas. Tinha um tarô em casa, comecei a manusear e fiquei na dúvida. Será que é possível aprender online? São tantas cartas. Eu que não conhecia absolutamente nada do tarô, eu já consigo tirar um jogo para mim, para meus familiares, para meus amigos e já me organizando para começar a atender como taróloga, com todo o apoio e suporte da academia, que ainda ajuda a gente nessa parte de organização, de planejamento, de atendimento, de como você pode ir crescendo. Então eu só tenho a agradecer. Mas todas elas tinham algo em comum: a vontade de se transformar. Eu sempre digo, inclusive, que a transformação que a gente tanto deseja na nossa vida, ela não chega de maneira imediata. Mas a escolha de se transformar, a decisão de começar a transformar, mudar as coisas que você deseja, essa decisão pode ser tomada agora mesmo. E foi isso que elas fizeram, elas se comprometeram. Você está comprometida? Porque elas decidiram pelo comprometimento, assistiram todas as aulas da maratona e aplicaram tudo que eu vou ensinar aqui, também para você. Se você ficar comigo assistindo todas as aulas da nossa maratona, além de aprender todos os caminhos para viver do tarô, você também terá uma grande possibilidade. A possibilidade de experimentar uma conexão em egrégora. Você sabe o que é isso? Um encontro de energias irmãs? Isso é uma egrégora. Muitas pessoas, inclusive, me perguntam: Ju, mas por que você ensina tarô só para mulheres? Por que o curso é voltado apenas para mulheres? E a verdade é que essa é uma missão. Eu tenho uma conexão com o despertar feminino. Eu acredito fielmente na cura através do feminino. Porque apesar da gente enfrentar vários desafios diferentes na nossa vida, eu sei que você tem os seus, eu tenho os meus, minhas alunas também, mas de qualquer forma, nós também somos parecidas. Nós também enfrentamos questões que são ali muito semelhantes. O que você vai ver aqui, você não vai encontrar em nenhum lugar. Por quê? Porque faz parte do meu método, o método que eu desenvolvi e aplico com as minhas alunas na Academia de Magas Ancestrais. Método único e exclusivo que une o tarô, a magia ancestral feminina, os nossos ciclos, o nosso poder pessoal, a nossa própria produtividade, onde vamos aprender sobre as conexões entre o tarô, a magia, nossos ciclos e também a própria natureza. Mas você deve estar curiosa aí para saber, tá, Ju, mas como é que você chegou até aqui? Como é que tudo isso aconteceu? Você pode até imaginar que eu tenha, por exemplo, mais facilidade que você para aprender, ou ainda que eu tenha dons especiais, mais especiais que os seus, mas a verdade é que eu e você passamos por questões muito semelhantes, enfrentamos questões que são parecidas na vida. Nós fomos domesticadas, fomos sugestionadas como mulheres a respeito dos caminhos que a gente deveria seguir. O que eu tinha que fazer, por exemplo, para ser mais feliz, para ter sucesso? Você já ouviu isso? Você já sentiu essa pressão? Porque eu já. E é justamente por isso que eu não desenvolvi esse método da noite para o dia. Foram muitos anos, anos de estudo, anos de aplicação prática para encontrar a melhor forma de aplicar tudo que eu conheço e tudo que eu experienciei. Foram muitos erros, muitas tentativas, até perceber que a mágica acontecia justamente quando eu conseguia unir o tarô à vivência sagrada feminina. Sim, foi desse jeito que a magia começou a acontecer.
não surgiu na minha vida como uma oportunidade profissional, por exemplo. Eu não enxergava isso na época. Eu comprei o meu primeiro tarô quando eu tinha 16 anos de idade por pura curiosidade. Fui numa banca de jornal e comprei o meu tarô. Mas é claro que hoje, mais madura, eu percebo que ali atrás já tinha um chamado, já havia um sinal, inclusive do próprio tarô, da própria espiritualidade. Na época eu não via isso, eu não percebia, mas já havia. Então eu comecei a manusear, comecei a aprender, mas eu acabei percorrendo outros caminhos profissionais. Eu me tornei jornalista, fui apresentadora por 12 anos da minha vida e foi justamente nesse período que eu apresentei um programa feminino. E acabei mergulhando no universo de outras mulheres. Foi aí que essa conexão começou a estar ali completamente próxima, o tarô e a nossa magia feminina. Eu conheci os círculos sagrados, a bruxaria e a magia conectada à natureza. Foi aí que eu comecei a perceber o quanto a magia da natureza e da mulher estavam presentes no tarô, nos seus símbolos, na energia das cartas, nas cores e também nos próprios significados. Eu, assim como muitas pessoas, também já achei que para ler tarô eu precisava, por exemplo, ter um dom especial, ser vidente, né? Ou ainda ter alguma coisa genética, hereditária, participar de uma família de tarólogas, essas coisas, sabe? Coisas que talvez você já tenha ouvido também falar por aí, mas quando eu percebi que o tarô e a magia feminina poderiam ali, ó, caminhar juntos, auxiliando um ao outro, eu comecei a desconstruir todas essas crenças, porque sim, essas são crenças. Ao tempo em que eu mergulhava na prática, eu também me redescobria e me transformava, a minha autoconfiança acabava aumentando muito e as consulentes surgiam cada vez mais. Porque eu entregava nos meus atendimentos algo que elas não encontravam em lugar algum. Autenticidade, e isso foi apenas o começo. Eu ainda trabalhava como apresentadora até que veio o que eu chamo de ponto de virada. Eu percebi que o meu ciclo como jornalista estava terminando, apesar de ter sido um ciclo muito feliz. Eu aprendi, inclusive, que eu poderia caminhar por outros lugares, por outras jornadas, através do tarô. Eu queria mais liberdade, sabe? Eu queria mais tempo com os meus filhos, eu queria mais tempo para mim. Eu queria liberdade de horário, de escolhas. Eu percebi que a minha renda, inclusive como taróloga, poderia ser muito maior que a minha renda como jornalista, se eu unisse o tarô com a sabedoria feminina e a produtividade cíclica. Claro, unido também ao empreendedorismo digital, porque a gente precisa se desenvolver no meio digital, inclusive para atender com o tarô online. Foi aí que eu comecei a desenvolver o meu método. Eu queria mais, eu queria ajudar muitas mulheres, eu queria que elas também pudessem experimentar essa liberdade. A liberdade de ter mais tempo, também a relação com as suas finanças, eu queria que elas tivessem uma outra relação, aprendessem a lidar com o próprio dinheiro. Eu não queria mais, por exemplo, no meu caso, ser refém do dinheiro. Eu não queria mais ceder o meu tempo de vida e receber no final do mês por algo que eu estava fazendo, mas que, ao mesmo tempo, não fazia mais sentido para mim. Era como se eu estivesse ali apenas fazendo uma troca que não era bem-sucedida. Para mim, já não me fazia mais feliz. Após anos realizando retiros, organizando círculos sagrados, jogando tarô e crescendo muito profissionalmente, nas vivências holísticas, com o tarô, então eu comecei a quê? A receber novos pedidos. Sabe o que aconteceu? As mulheres queriam também aprender a ler o tarô, como eu lia para elas. Elas queriam esse recurso. Elas queriam ter esse olhar com relação às cartas, saber interpretar as cartas, saber como unir o tarô ao sagrado feminino. E foi nesse momento que eu senti tudo isso como sendo uma missão, que era justamente a hora de ensinar isso para outras mulheres, para que elas também pudessem experimentar a potência que era viver do tarô e a potência do tarô nas suas vidas, no seu autoconhecimento,
como profissionais e na ajuda com outras pessoas. É por isso que eu estou aqui. Muito assim, espontaneamente, e ela me apareceu tipo uma deusa loira, incrível, cheia de uma energia. E daí eu entrei e eu vi que ela estava fazendo várias lives e eu decidi, não, deixa eu acompanhar, porque numa jornada anterior, assim, imagina que eu fui mexendo em coisas na casa do meu namorado e encontrei tarôs. E eu, naquela coisa, aquilo me chamou e eu embaralhei, abriu assim uma pergunta meio assim universal e saíram assim umas coisas bem pá. E de repente, quando a Ju apareceu, tipo 6 meses depois, eu, caramba, aí me lembrei, né, das minhas experiências e eu, isso aqui pode ser interessante para eu conhecer um pouquinho. E pronto, e assim foi. Quando surgiu a AMA, né, ela dá toda uma introdução sobre aquela mulher sagrada que é muito legal para você, né, despertar ainda mais, porque é muito belo esse ato de expandir o nosso autoconhecimento. Porque quando a gente se vira para dentro de nós descobrimos muito. Com esses atendimentos mais tranquilos, sem cobrar nada, assim, numa boa. E eu vou te falar, olha, eu comecei a cobrar pelas tiragens foi quinta-feira retrasada. E daí eu já tinha determinado, não, X dia eu vou anunciar que estou fazendo as consultas de tarô, né? E nisto anunciei. E depois eu pensei, nossa, eu estou fazendo esses atendimentos gratuitos, né, para até meu estudo, por que eu não ofereço essa oportunidade a essas pessoas agora que eu estou anunciando? Porque as mensagens eram sempre muito incríveis. Então, as primeiras 15 pessoas que me contactarem aí ganham uma consulta completa, assim, gratuita. E em questão de 36 horas eu fechei as 15 consultorias. Então tinha galera em Portugal, Brasil, Argentina, Alemanha e Estados Unidos. Associado a isso, eu também comecei a perceber o crescimento muito grande do mercado esotérico. O tarô começou a sair de um lugar fechado. Exatamente nesse momento que eu percebi que eu tinha algo muito valioso nas minhas mãos. Uma série de práticas, técnicas e ainda um método exclusivo que unia o tarô ao poder sagrado feminino. O tarô é muito expansivo, mas muitas pessoas têm problemas em aprender tarô porque ainda se apegam a metodologias atrasadas, palavras-chave ou, pior ainda, tentam decorar as cartas. Veja só, aqui, ó, preste atenção, isso não funciona. Não é a melhor maneira de aprender o tarô de fato. Mas, por outro lado, através da metodologia correta, é possível mergulhar em oportunidades gigantes com o tarô. Ainda mais se a gente aplicar isso na internet, através do tarô online, por exemplo. Ou seja, além do tarô e da magia expandirem a sua consciência, fazendo você mergulhar no seu autoconhecimento, é também possível transformar por completo a sua vida pessoal e profissional. Basta você decidir. Decida se transformar. E o mais importante de tudo, o tarô, ele emociona, ele faz com que a gente enxergue a vida de outra maneira. O tarô muda a maneira com que a gente se envolve, inclusive, com as outras pessoas, as nossas relações. Não é somente a respeito de você, é a respeito de você conseguir ajudar outras pessoas através da sua própria prática, né? O tarô, ele consegue ser também um conselheiro que está ali do nosso lado para o resto da vida, como se você tivesse ali um direcionamento através das cartas sempre. Por isso, neste primeiro episódio, nessa primeira aula que a gente está tendo hoje, eu vou falar para vocês sobre 3 bloqueios que impedem o seu aprendizado junto com o tarô. O primeiro bloqueio é
Acho que preciso ter dons especiais, ser vidente ou ainda médium para ler o tarô. Gente, isso é um grande mito e eu vou explicar direitinho sobre ele na nossa aula número 2. Você não pode perder, tá bom? Por isso você precisa aí, ó, seguir tudo direitinho com relação às nossas aulas, porque eu vou meter a mão na massa junto com vocês, para vocês aprenderem, inclusive comigo, a fazerem as primeiras tiragens de vocês. Não perca, de jeito nenhum. O segundo bloqueio é: não estou pronta. Calma. Respira, porque eu vou te contar um segredinho. Se você ficar esperando se sentir pronta para começar a realizar os seus sonhos, você vai passar a vida inteira esperando. A gente não pode mudar o nosso passado. Nós aprendemos isso, inclusive, através do tarô. Mas nós podemos guiar novos caminhos para o nosso futuro. Isso ele também nos ensina. As mudanças, as transformações que nós podemos fazer aqui no tempo presente. Aliás, ele acaba nos carregando pelas mãos através dessa transformação. Aprenda uma coisa: a sabedoria é o conhecimento colocado em prática. É a prática que vai te levar à maestria no tarô. Você não precisa se sentir pronta, apenas acesse aquela sua pequena dose de coragem, sabe? E comece 1% a cada dia. Tomar a decisão de começar a aprender já é o primeiro passo para se tornar uma taróloga. O terceiro bloqueio é: o tarô é muito difícil, não vou conseguir. Olha, o tarô é complexo e foi por isso que a minha metodologia funcionou tanto. Não é tarô apenas, é o tarô com aplicação através do entendimento das cartas, conectado à nossa magia feminina. Nós vamos ver isso, inclusive, na prática. Vamos começar? Por exemplo, vamos ver aqui o que a carta do Mago tem para nos dizer. A carta do Mago é uma das cartas mais completas do tarô, porque ela fala sobre a nossa ação conectadas àquilo que nós temos capacidade. É como se a gente conseguisse enxergar todos os nossos talentos, todos os nossos dons, todos os nossos momentos, inclusive. Perceba bem, na mesa aqui, ó, da carta do Mago, nós temos os 4 naipes do tarô. Os 4 naipes do tarô que representam também os 4 elementos universais. Então a gente tem aqui, por exemplo, as taças, representando o naipe de copas. A gente tem aqui as moedas, representando o naipe de ouros. A gente tem aqui também as espadas, representando o naipe de espadas. E temos também o bastão, representando o naipe de paus. Cada um desses naipes, ele representa um elemento. Copas, água; ouros, terra; espadas, o nosso pensamento; e os bastões, que fazem parte do naipe de paus e representam a nossa energia essencial, o nosso espírito e também a nossa vontade mais visceral. É como se através do naipe de paus a gente se conectasse a uma vontade não domesticada ainda, que a gente ainda não tivesse aprendido as regras sociais, tudo que a gente pensa que deve fazer ou deixar de fazer. É como se o naipe de paus fosse a sua vontade intrínseca, aquela vontade de fazer as coisas que você deseja e mais ainda, a vontade de mudar, a necessidade de transcender. Porque a gente está aqui experienciando essa vida terrena para que a gente possa aprender. Se a gente mantém ciclos que são repetitivos, quer dizer que a gente não está conseguindo desenvolver o aprendizado através até dos próprios erros, o aprendizado através do fracasso. Então, o que é que o Mago nos ensina? Que é preciso estar ali, ó, com a antena ligada com relação a tudo aquilo que está ao nosso redor, a todas as nossas capacidades. Se você olhar a carta do Mago e apenas aprender, o Mago é ação, o Mago é manipulação, o Mago é fazer acontecer, poxa, você vai ficar presa só a palavras-chave que determinam uma carta, mas você não entende profundamente o que aquela carta pode te dizer, por exemplo, com relação ao trabalho. Digamos que uma consulente ou você
dentro do seu processo de autoconhecimento, faça ali o embaralhamento das cartas e tire a carta do mago. E você faça uma pergunta: tarô, eu quero uma guiança, quero uma luz para a minha área de trabalho. Estou aqui indecisa, não sei para que lado ir. E sai a carta do mago. A carta do mago te incentiva a refletir a respeito dos seus próprios talentos. Será que você está desenvolvendo um trabalho que é só sistemático? Um trabalho que é só pelo dinheiro? Um trabalho que faz com que a sua capacidade intelectual, a sua capacidade emocional não seja ativada? Olha o que a carta do mago tem para te dizer. Não é apenas uma palavra-chave, não é apenas uma carta amarela, não é apenas uma carta de ação. É uma carta que te traz infinitas possibilidades. E quando é que a gente aprende isso? Quando a gente mergulha verdadeiramente no significado da carta e traz a carta para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Porque o tarô está na vida. A representação das cartas é a representação da nossa vida acontecendo. É a nossa rotina, as nossas relações, as nossas decisões, as pessoas que a gente ama. Tudo isso está presente aqui. Outra carta muito importante dentro do tarô é a carta da sacerdotisa. A sacerdotisa, ela é muito forte, inclusive, para a nossa conexão feminina, porque é a carta que representa a nossa intuição, os nossos mistérios, o nosso oculto e mais, a nossa sabedoria, só que aquela guardada dentro de nós. Se você for procurar o significado da sacerdotisa, você pode encontrar, por exemplo, uma palavra-chave que se conecte a frieza. É uma carta fria, alguém que tem poucos sentimentos, que não demonstra os sentimentos, mas a verdade é que não é somente isso, não é exatamente assim, porque a sacerdotisa, ela sente muito, ela intui muito, mas dentro da sua representatividade, inclusive naquilo que a gente precisa realizar, ela pede que a gente reflita sobre aquilo que nós sentimos, reflita sobre o nosso passado, reflita sobre a nossa própria intuição para que a gente tome decisões mais assertivas. E vocês sabem que dentro da conexão, por exemplo, entre o tarô e a nossa magia sagrada feminina em conexão com a terra, a sacerdotisa também se conecta com uma erva, uma planta muito sábia, e que tem muita ligação com a nossa ancestralidade, que traz calma, traz paz, faz com que a gente também se abra para os nossos sonhos dimensionais, que a gente tenha sonhos lúcidos, que a gente perceba, inclusive, através de mensagens dentro dos nossos sonhos, como é que a gente pode agir melhor na vida. Essa erva tem muita conexão com a carta da sacerdotisa. Sabe que erva é essa? Olha aqui, ó. Isso mesmo, é a lavanda. Olha que coisa maravilhosa. A lavanda, ela tem esse poder de abrir o nosso terceiro olho, ela tem o poder de trazer mais centramento para aquilo que a gente quer realizar, ela tem o poder de trazer mais calma, né? Auxilia o nosso sono e faz com que a gente tenha um mergulho mais profundo dentro do nosso processo intuitivo. Inclusive, chá de lavanda antes de abrir o seu tarô é uma dica assim, ó, preciosa para que você esteja com a sua intuição ativada. Estamos chegando ao final da nossa primeira aula da Maratona Viver do Tarô. E você aprendeu hoje aqui comigo como eu desenvolvi o meu método de ensino. Viu também como o mercado de tarô é crescente e muito aquecido, inclusive online, para você trabalhar da sua casa. E esta é uma grande oportunidade para você trabalhar com mais propósito, ajudando pessoas e ainda tendo uma ótima renda através de estratégias corretas e, claro, desenvolvendo aquilo que vocês já descobriram que não podem fazer. Os 3 bloqueios que te impedem de começar a viver do tarô. Você também percebeu como mergulhar nos detalhes das cartas pode ser extremamente poderoso no processo de aprendizagem no tarô. Nada mais de palavra-chave
ou ainda de significado único. Aqui abaixo você encontra um campo de comentários muito especial. E é claro que eu quero que você deixe o seu comentário aqui abaixo para eu saber o que você achou. Como é que foi essa aula para você? Como é que está sendo esse processo da Maratona Viver do Tarô para você? E tem mais, nós temos a nossa comunidade exclusiva da Maratona. Essa aqui, ó. Você pode, inclusive, entrar na nossa comunidade e já começar a trocar com outras mulheres que também estão participando aqui da nossa Maratona Viver do Tarô. Através da comunidade, a gente coloca conteúdos super especiais, eu coloco também alguns vídeos, algumas tiragens, alguns desafios para que vocês participem. Entra aqui, ó, na nossa comunidade exclusiva. Temos também a nossa casinha no Telegram. Aqui, ó, na nossa casinha do Telegram, você consegue ficar sabendo dos meus áudios, eu mando os links para vocês, aviso sobre as aulas, aviso também sobre as lives. Não perca as nossas lives. Essa semana a gente ainda tem aí uma porção de lives no Instagram para que você fique cada vez mais conectada a esse universo mágico que é o universo do tarô. E não esqueça, a sabedoria é quando a gente consegue colocar o nosso conhecimento em prática, para que a gente possa desenvolver aquilo que a gente quer, para que a gente possa chegar onde a gente deseja, para que a gente possa se transformar. Para isso, decida e comece. Gratidão e a gente se vê na próxima aula. Até lá!